Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Prezado irmão, prezada irmã, através dessa palavra, lema bíblico dessa nova semana que hoje inicia, saúdo a você e a todos e a todas que nos acompanham nesse culto virtual. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, no dia 12 de julho de 2020, o sexto domingo após Trindade, segundo o calendário litúrgico, temos uma participação especial do nosso pastor vice-sinodal, o pastor Sidney Retz. Ele atua atualmente na paróquia São Sebastião, que integra a União Paroquial de Santa Maria. Sua participação através da pregação nos alegra e nosso muito obrigado, abençoada pregação. Me agradeço ao Eduardo, que está hoje de novo conosco na edição deste culto. Irmãos e irmãs em Cristo, que a celebração do culto seja um momento agradável e de glorificação do nome de Deus e de fortalecimento na fé e na esperança. Seja um momento especial para ouvir e meditar na palavra de Deus e que nela nós recebamos orientação para a nossa vida e ânimo para agir e servir aonde nós nos encontramos. E assim, nós estamos reunidos virtualmente, conectados virtualmente, não em nosso nome, mas em nome de Deus, o Criador, doador da vida, em nome de Jesus Cristo, fundamento de nossa esperança, e em nome do Espírito Santo, que nos santifica e anima a viver em comunhão. Amém. Irmãos e irmãs, comunidade, confiantes que o nosso auxílio vem de Deus e que nós podemos nos unir na palavra e no Espírito de Cristo, convido a você para fechar seus olhos, juntar suas mãos e falar com Ele em oração. Oremos. Deus de misericórdia,
Queremos estar atentos à Tua palavra, aos Teus ensinamentos no poder do Teu Espírito Santo. E também queremos estar unidos e unidas a todas as pessoas que confessam a fé em Ti por Cristo nosso Senhor. Abre nossos corações e dá que qual semente a Tua palavra encontre em nós terra fértil e que frutifique produzindo bons frutos. E assim, com gratidão e amor, pratiquemos os Teus ensinamentos. Em Cristo, Ele que veio trazer vida plena e paz para todos e todas. Amém. Agora vamos acompanhar a leitura do Evangelho previsto para a celebração de hoje. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, os versículos 1 a 9 e os versículos 18 a 23. Enquanto abrimos a nossa Bíblia, aclamamos o Evangelho cantando Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo, com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais que foi semeado. Olá, irmãos e irmãs. Saúde e acolho a todos vocês com palavras do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim delícia e a alegria do meu coração. Que a palavra de Deus seja sempre motivo de alegria e também de ânimo para cada um e cada uma de nós. Amém. O texto previsto para a pregação encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, os versículos de 10 até 13. Diz assim: A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas.
Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Assim, vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz, será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Até aqui a leitura desse trecho. Texto do profeta Isaías, que acabamos de ouvir, retrata um momento especial em que o povo de Israel estava vivendo. Era por volta do ano 538 e marcava o fim do exílio da Babilônia. Era para ser um momento alegre, festivo, um momento de grande expectativa. No entanto, depois de 40 anos sob o domínio da Babilônia, muitas pessoas já estavam desiludidas, desacreditadas, indiferentes. Algumas já estavam até acostumadas àquele ambiente, outras tentavam criar coragem, força e ânimo para poder voltar para Jerusalém. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, o profeta Isaías tem a tarefa de animar o povo exilado e anunciar que Deus é sempre fiel às suas promessas. Cabe ao povo crer nesta promessa. Cabe ao povo deixar os seus próprios caminhos e pensamentos e voltar-se para Deus, assumindo o seu projeto de libertação. A promessa de Deus é que o retorno para Jerusalém será muito alegre e em paz. No anúncio dessa promessa de libertação, o profeta Isaías usa metáforas, exemplos da natureza que marcam a ação de Deus. Criar vida nova, ele compara a palavra de Deus com a chuva, assim como uma terra árida, seca, infértil, não produz ou não faz a semente germinar, assim também a palavra de Deus, ela vem para irrigar o nosso coração, fortalecer a nossa espiritualidade e fazer cada um de nós produzir os frutos que Deus espera. Outra ação de Deus é transformar vidas. Deus deseja transformar aquelas pessoas que estavam cansadas, desiludidas, em pedras vivas na construção de um novo projeto. Por isso, ele também anima este povo. O que Isaías anunciou, ele se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, Jesus mesmo nos diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus é a revelação plena da vontade de Deus. Jesus é o sinal eterno que Deus nos manda. Duas condições para seguir Jesus são escutar a palavra de Deus e pô-la em prática. Preciso então algum cuidado. Cuidar da qualidade do ouvir. Não somos nós que damos sentido à palavra. É a palavra que dá um sentido, um propósito para a nossa vida. É significativo que ouvir bem leva necessariamente a praticar aquilo que se ouve, ou seja, seguir Jesus. Segundo ponto, cuidar da qualidade do praticar. Os sinais do nosso seguimento a Jesus são os frutos da obediência, da fidelidade, de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Fé em Jesus só é fé real enquanto fazemos aquilo que Ele nos pede para fazer. É no ouvir e no praticar da palavra de Deus que se cumpre a sua função. Ela não volta vazia para Ele, mas faz o que Ele agrada fazer e realiza tudo o que Ele prometeu. Assim como havia um turbilhão de sentimentos no povo de Israel, lá no final do exílio da Babilônia, também não é diferente entre nós hoje.
Quem de nós poderia imaginar a situação que estamos vivendo em nosso país? Quem de nós poderia imaginar que 2020 seria um ano marcado por uma pandemia? Quem de nós imaginava viver um período sem ter comunhão presencial nos templos em nossas comunidades? Estamos no meio de tudo isso. E como está o nosso ouvir e praticar da palavra de Deus neste momento? O isolamento social não significa isolamento espiritual. Certamente nesses e em muitos outros momentos é preciso atenção à qualidade do ouvir e do praticar a palavra do Senhor. Isaías e Jesus fizeram uso de metáforas para transmitir a palavra. As imagens do campo, da roça, da semente, do plantio, da chuva, lembram o trabalho de um agricultor. Ensinam que a agricultura é a arte da paciência, da persistência e da resistência. Bom, para escutar bem e praticar corretamente a palavra de Deus, também nós precisamos de paciência, persistência e resistência. Paciência no sentido de entender que não é o nosso tempo, a nossa vontade, mas é o tempo e a vontade de Deus. Saber esperar em Deus. A paciência que nos faz esperançar. Paciência não é sinônimo de lerdeza. Paciência não é conformismo. Esperar não significa cruzar os braços. Paciência significa confiar em Deus, entregar a nossa vida aos seus cuidados e deixar que Ele nos conduza. Em nosso testemunho também precisamos de persistência. Assim como a palavra de Deus cumpre sua vontade, também nós devemos cumprir a vontade de Deus. Persistir na solidariedade ao próximo, persistir na diaconia, colocar a nossa fé ativa no amor. Que Deus nos dê força, que nos faz avançar, a esperança que nos faz acreditar, o amor que faz frutificar e a certeza que nos faz continuar crendo em suas promessas, confiando nos seus propósitos. Também em nosso testemunho precisamos de resistência. O propósito da palavra de Deus é criar vida em nossa vida, que seja posta em prática pela força do amor. É preciso resistir às tentações que nos afastam do reino de Deus e do seu projeto. Às vezes nós também estamos tristes, desanimados, nos colocamos às vezes indiferentes frente à realidade em que vivemos. Mas vamos conservar firmes a nossa fé. Pelo batismo, nós morremos para o pecado, para a nossa velha natureza, e ressurgimos para uma nova vida com Cristo. Esta nova vida é uma dádiva de Deus. Saber viver e agradecer é o nosso compromisso diário. Por isso, abrace as oportunidades que Deus lhe oferece. Aproveite cada segundo. Ame as pessoas que te cercam e dê o seu melhor a cada dia. Seguindo esses passos do ouvir e do praticar, com alegria e paz seremos guiados e abençoados. O próprio Deus nos assegura: assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Que a palavra nos traga vida nova e salvação. Em Cristo Jesus. Amém. Convido para um momento de oração. Oremos. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Que ela desperte e alimente em nós a fé necessária e constante para acolhermos a proposta do teu reino entre nós. Que o Espírito Santo nos anime a ser terra boa, que acolha a tua palavra e produza os frutos em nosso testemunho diário, conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Convido a você para comigo confessar a sua fé. Vamos juntos falar assim. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, temos ainda a comunicar o seguinte: nós continuamos com as atividades presenciais suspensas, seguindo a orientação da nossa igreja e também nos entes públicos de saúde. Entretanto, nós estamos com a tarefa de estar avaliando, estudando e ver que formas possíveis há para a gente realizar uma volta gradual. Que atividades, que possibilidades nós temos? Essa é uma das tarefas que a direita da paróquia tem nesses dias. Espero que em agosto a gente possa já implantar uma outra dessas atividades, essa programação. Continuamos também com nossos projetos, a campanha de diaconia. Nós acabamos de entregar os alimentos, os produtos de higiene e limpeza nessa semana vinda. Receberam cestas básicas 4 famílias. Entregamos material de higiene e limpeza e alimentos no albergue. Também repassamos alimentos para o projeto Centro de Recuperação de Vidas, do projeto Religião e Gênero, ligado à faculdade. E também colaboramos com o projeto Diaconia da paróquia de Vila Velha. Então aqui nosso agradecimento a todos e a todas que têm partilhado um pouco, que recebem, para diminuir a fome e a miséria de gente, irmã e irmãos. Também no projeto do aconselhamento pastoral e orientação psicológica e médica solidária, os vídeos se encontram na página do YouTube da nossa paróquia e esse final de semana estamos lá colocando mais um. O tema é a oração como elemento que nos ajuda a estruturar o nosso dia a dia, além de nos dar força para a vida e as lutas e esperança, nossa caminhada. Consultem lá. Quem não se inscreveu, inscreva-se na página do YouTube Paróquia ISLB em Vitória. Nessa semana tivemos aniversariantes, com certeza, no dia de hoje também, e nós queremos aqui parabenizar aquelas que eu fiquei sabendo, também com o pastor. Aqui nós cumprimentamos o casal Esther e Josimar Nitz, que no dia 7 deste mês celebraram suas bodas de jaspe. E ainda no dia 9, Esther completou 70 anos. Nossas felicitações, com votos de boa saúde e firmeza na caminhada do amor. Também cumprimentamos aqui o nosso pastor sinodal, Ismar Schiffelbein, que também no dia 7 completou mais um natalício, mais um ano de vida. Também a ele bênçãos e alegrias na vida ministerial e familiar. A todos os aniversariantes que nos dias passados, hoje e amanhã, vão receber um abraço, um voto. Eu lembro uma palavra especial da Bíblia, no Salmo 37, os versos 5 e 6, que é a nossa prece. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Amém. Agora convido você para um momento de oração, juntar suas mãos, inclinar a sua cabeça. Um
Vamos colocar na presença de Deus nossa gratidão, fazer nossos pedidos. Vamos colocar nas mãos dele todas as nossas preocupações e anseios. Fazemos isso com um coração confiante de que Deus ouve e atende a nossa oração. Oremos. Deus, fonte da vida e do amor, Tu vens a nós desde o início da criação. Tu conheces o que se passa em nosso coração. Tu nos chamas a viver nos Teus ensinamentos e a confiar em Ti. Graças te damos por isso, ó Deus, porque Tu nos amas e porque tens estado ao nosso lado, tens cuidado de nós, tens dado todo o Teu amor, tens nos abençoado com o pão de cada dia, com o perdão. Guarda-nos e guia-nos também no porvir. Esses tempos difíceis, de incertezas mil, de aflição e sofrimento, onde pessoas e famílias estão afastadas do convívio social, onde tantos males têm aumentado local e mundialmente, nós clamamos que tenhas piedade, que nos concedas que vivamos mais humilde e solidariamente. Nesta época, como igreja e comunidade, estamos preocupados e até ansiosos de nos reencontrarmos para celebrarmos juntos. Pedimos-te, fortalece-nos na fé e no testemunho solidário com tantas pessoas ao nosso redor e mundo afora. Que sejamos proativos no enfrentamento da Covid-19. Dá que o batismo que nos concedeste em nome do Teu Filho seja vivenciado e produza muitos frutos no sentido do Teu reino. Guarda, ó Deus, as pessoas e famílias que passam momentos difíceis e sofrem por causa das doenças, especialmente de ocorrência do coronavírus, que continua avançando. Já passam 70 mil mortos, 70.500 mortos, dia de ontem e hoje mais, em nosso país. Que possamos dar expressão ao luto em atitudes de humanidade, de esperança, e fortalecer a confiança em Deus de que tudo vai passar. Esteja com os Teus anjos, especialmente com todos os profissionais da saúde que enfrentam tão grande desafio nesses dias. Dá-lhes sabedoria, serenidade e luz no seu servir. Pedimos-te também pelos povos indígenas. Faça os conflitos de terra com grileiros e mineradoras inescrupulosos e com o avanço da epidemia correm risco de extinção. Pedimos também ao Senhor pelos povos minoritários, quilombolas, especialmente nesse tempo, pelas violências que afetam principalmente os negros pobres, que têm os seus direitos violentados, sua cultura desprezada. Pedimos-te, Senhor, pelas pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, porque Tu és nosso refúgio e fortaleza, nós te pedimos. Fica com as pessoas desabrigadas e desalojadas, desorientadas. Fica com elas, essas que perderam suas casas, seus pertences, partes importantes de sua memória. Permite que a solidariedade se multiplique na mesma proporção das águas. Intercedemos não por último, Senhor, pelas nossas comunidades, nossa paróquia, os sínodos e a SLB como um todo. Que vemos na dúvida se vamos retornar a atividades presenciais, decisões a tomar estão postas. Concede perseverança e paciência, e sabedoria, e renova a esperança de que a nossa fé é dádiva Tua. Fortalece-nos a união
ainda mais nesse tempo, mesmo que estando distantes, separados. Dá-nos a tua bênção e paz. E por tua graça, abençoa-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo que nos acompanha, nosso Senhor, irmanados juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Prezados e prezadas irmãs e irmãos em Cristo, mais uma vez fomos servidos pela Palavra de Deus, podemos falar com Ele na oração. Na confiança e na esperança de que Ele caminha conosco, adentramos essa nova semana, a 29ª semana desse ano. Queremos fazê-lo sob a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Abençoada semana para todos e até o próximo encontro. Semente que morre, que brota do chão, da uva e do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta na festa da libertação.